Um trabalho artesanal e poderoso, letra a letra escolhidas entre centenas de tipos. Em uma forma, as linhas se transformam em colunas, até virarem uma página. A tinta espalhada numa placa de mármore é usada para preencher cuidadosamente cada espaço das letras. Elas serão prensadas no papel. 200 anos atrás, as frases que saíam das oficinas tipográficas mudaram a história do Brasil. Os últimos dias de novembro de 1807 foram caóticos no Cais de Belém, em Lisboa. A família real decidiu fugir de Portugal diante da ameaça do exército de Napoleão Bonaparte e transferir a sede do reino para o Brasil. A ordem era levar tudo de valor. A nau Medusa, integrante da frota que deixou Lisboa, transportava uma carga valiosa, uma prensa desmontada com prelos e tipos. Foi com uma impressora como essa daqui que a imprensa chegou ao Brasil. Naquele tempo, antes da chegada da família real portuguesa ao país, indústrias, universidades e jornais eram proibidos no Brasil. Os portugueses perceberam logo o poder da comunicação. O Rio de Janeiro tinha 60 mil habitantes, quando a corte desembarcou na capital da colônia. E no início a tipografia era monopólio da imprensa régia. A Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro jornal impresso no Brasil. Era um órgão oficial da corte portuguesa. Não havia imprensa livre no Brasil. O regime do Dom João VI era um regime absolutista. Tudo passava por uma censura prévia, né? Até o rei gostava de ler os artigos que iriam sair no jornal. O Rio de Janeiro é um burburinho, né? Então, assim, ele sai de uma dimensão de uma cidade colonial, pacata, e ele entra num processo que é de metropolização. E de alguma forma, é essa metropolização que a gente vê acontecer ali. Então, tudo está acontecendo. A Gazeta do Rio de Janeiro registrou essa mudança no cotidiano carioca. Além de publicar os decretos da corte e as notícias que interessavam o governo, o jornal tinha uma seção de anúncios de produtos e serviços dos mais variados. Os estrangeiros, né, os europeus estão entrando muito aqui. Então eles começam a oferecer os seus serviços. E aí tem serviços de toda a ordem. Aulas particulares, escola para meninos e meninas, separadamente, bordados, aula de música. A Gazeta também trazia os registros de entradas e saídas de navios nos portos. Informações importantes que ajudam a entender hoje o processo de escravidão no Brasil. Porque ali você tem uma dimensão muito maior da onde está chegando e muito provavelmente o número, né, de escravos. O jornal que incomodava a corte vinha de fora do Brasil e era escrito por Hipólito José da Costa. O Correio Brasiliense foi lançado em Londres em 1808, mesmo ano da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Ele tinha um formato parecido com um livro e cada edição tinha cerca de 100 páginas. E era dividido na parte de política, comércio e artes, literatura e ciências e miscelânea. Então, tudo que não estava englobado nessas primeiras partes, eles colocavam nesse final, que miscelânea é uma mistura. Hipólito da Costa havia deixado o Brasil com 17 anos para viver na Europa. Estudou em Portugal, mas foi obrigado a fugir do país por fazer parte da maçonaria. Na Inglaterra, ele encontrou proteção e liberdade para criticar o governo português e defender a monarquia constitucional. O Correio Brasiliense foi lançado 3 meses antes da Gazeta do Rio de Janeiro e entrava clandestinamente no Brasil. No caso do Hipólito, ele vai criticar duramente os sistemas de governo, o absolutismo, a ausência de imprensa livre. Esse papel do Hipólito, através do Correio Brasiliense, foi fundamental para, de alguma forma, criar uma cultura política, né, no meio, claro, das elites. Defendendo as ideias do tempo, que o Brasil precisava ter um governo liberal, que o Brasil precisava criar as instituições desse novo tempo, que o Brasil precisava mudar. A Biblioteca Brasiliana na USP tem a coleção encadernada do Correio Brasiliense.
Nos jornais que viraram livros, a gente tem contato direto com o pensamento de Hipólito José da Costa e descobre que, apesar de não ser um revolucionário, ele defendia algumas rupturas, como o fim da escravidão. Os brasileiros, portanto, devem escolher entre essas duas alternativas. Ou eles nunca hão de ser um povo livre, ou hão de resolver-se a não ter consigo a escravidão. O Correio Brasiliense encampou várias causas, entre elas a transferência da capital do Brasil para uma região central do território. Não é à toa que hoje os restos mortais de Hipólito José da Costa estão depositados aqui no Museu da Imprensa, que fica em Brasília. A imprensa foi fundamental não só para a independência do Brasil, mas para todo o processo político moderno, do fim da Revolução Francesa até a primeira metade do século XIX. Você tem um ativismo da imprensa que vai influir nos acontecimentos. Liberdade, igualdade, fraternidade. Essas três palavras mudaram o mundo há pouco mais de 200 anos. O regime absolutista estava em crise em toda a Europa, inclusive em Portugal. Para não perder a cabeça e o trono, muitos reis tiveram que incorporar mais uma palavra no dicionário: Constituição. Quem quisesse continuar no poder teria que jurar obediência às leis. Com Portugal em plena Revolução Liberal do Porto, exigindo a volta do rei e a adoção da monarquia constitucional, as novas ideias também chegaram ao Brasil. O fim da censura estimulou a criação de jornais independentes, alguns conservadores, como o Conciliador do Reino Unido, criado justamente pelo antigo diretor da censura, José da Silva Lisboa, que se tornaria o Visconde de Cairu. Mas não demorou para aparecerem jornais que pregavam a ruptura com Portugal. Caso do Revérbero Constitucional Fluminense, de Joaquim Gonçalves Ledo. Diante do risco de perda de prestígio do Brasil, a posição era clara. Quem cala consente. É preciso falar. E falar muito, com energia. Com artigos e panfletos, os jornais independentes assumiram a campanha para que Dom Pedro não seguisse as ordens de Portugal e permanecesse no Brasil. O Dia do Fico foi fundamental para o processo de independência. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. No manual de redação dos primeiros jornais brasileiros, imparcialidade era uma palavra desprezada. Naquele tempo, os jornais tinham lado e deixavam isso muito bem claro. A primeira página era ocupada, em geral, por um longo editorial. O jornal só noticiava o seu lado. O noticiário mesmo no Brasil só surgiu a partir da década de 1870, com o jornal Província de São Paulo, depois o Estado de São Paulo. Principalmente opiniões, né? Nos jornais que vinham com uma espécie de profissão de fé do editor, jornais muito precários, de 4 páginas, tamanho meio tabloide, alguns muito pequenos, e eram muito pessoais, eram feitos, aquela pessoa resolveu, sentindo que era meu dever contribuir para o debate. Os jornais mais bem-sucedidos tinham uma tiragem de cerca de 500 exemplares e circulavam principalmente na elite. Mas logo foram criados mecanismos para fazer a mensagem chegar até para quem não sabia ler. Os analfabetos eram a maioria da população. Havia um movimento e uma participação dessas pessoas pela cultura difusa. O jornal era feito e era lido em grupos. Então você ia lá na loja maçônica e lia um jornal. Como depois vão fazer com o rádio, né? Famílias inteiras em volta do rádio, então você tinha famílias lendo o jornal. Além disso, a vida das tabernas, né? Da praça pública, onde as pessoas comentam, um lê para o outro. Veja bem, a vida do jornalismo partidário era animada, era briga. É como, digamos hoje, briga de torcida do Corinthians e do Palmeiras, era esse tipo de coisa. Volta e meia tinha escaramuças, insultos. Nas páginas do Correio do Rio de Janeiro, os artigos de João Soares Lisboa eram um exemplo desta época. Ele era um modesto comerciante que criou um jornal. Tanto uma pessoa rica quanto uma pessoa com poucos recursos podia fazer um jornal, porque não era necessário, a princípio, uma grande empresa.
e que tinha uma característica que era muito um jornal de opinião, opinativo. Todas as forças políticas adotavam esse tipo de jornalismo como linguagem panfletária. O redator do Correio do Rio de Janeiro foi o primeiro jornalista processado, acusado de abusar da liberdade de imprensa. Por mais que a liberdade de imprensa a censura já tivesse sido abolida, tem uma ordem de imprensa dita livre, mas na prática ela não é tão livre assim. Soares Lisboa foi absolvido da primeira acusação, mas meses depois despertou a ira do todo-poderoso ministro José Bonifácio e foi acusado de fazer apologia do sistema republicano, ao se referir com estas palavras a Dom Pedro I. Eis o homem singular, eis o Pedro I sem segundo, eis um puro democrata. Ele continuou sendo perseguido por suas opiniões. Para evitar a prisão, foi extraditado. Mas o navio que o levava para a Europa passou por Pernambuco e Soares Lisboa decidiu descer, se juntar a Frei Caneca e lutar na Confederação do Equador, onde foi morto. O próprio Dom Pedro I escrevia e se metia em polêmicas. Num dos jornais da época, O Espelho, ele sempre assinava os artigos com pseudônimos. Duende, Piolho Viajante, o Ultra Brasileiro eram alguns deles. Um debate público está nascendo. Ele vai usar da imprensa, né, a seu favor. O debate, no fundo, é para se pensar como vai girar o reinado do próprio Dom Pedro. Então, o principal interlocutor de toda essa disputa é o Dom Pedro I. No ano em que se comemora os 200 anos da independência do Brasil, nunca foi tão importante lembrar que a luta não começou no dia 7 de setembro de 1822. O que existe de comum entre a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador e a independência do Brasil? O médico e jornalista Cipriano Barata. Nunca participou de nenhum cargo político, nem no Brasil colônia, nem no Brasil independente. Com o poder da palavra, da persuasão, tanto a palavra falada quanto a escrita, né, como jornalista, ele impunha essa força, né? E a força das ideias estava impressa nos textos de um jornal, que tornou o Cipriano Barata famoso em todo o país, o Sentinela da Liberdade. O jornal era tão popular que serviu de modelo para outros jornais de oposição, como o Tifes Pernambucano, de Frei Caneca, líder da Confederação do Equador. Surgiram, assim, depois do jornal dele, Sentinela da Liberdade em vários pontos do país, desde o Pará, do Maranhão até o Rio Grande do Sul. Então, assim, foi nesse momento que ele começa a se forjar como grande liderança nacional, não só mais local. O jornal de Cipriano era um retrato de seu criador. Médico, filósofo e matemático, Cipriano Barata se formou na Universidade de Coimbra, em Portugal. Estudou com futuros protagonistas da vida política brasileira, como José Bonifácio, e estava na Europa quando a Revolução Francesa derrubou a monarquia. De volta a Salvador, passou a ser conhecido como o médico que atendia pobres e ricos, e o agitador que defendia os ideais da Revolução Francesa. Essa é uma das grandezas do Cipriano, né? Ele é um homem acadêmico, com grande formação acadêmica, que transitava com realmente facilidade entre as elites da cidade, identificando aqueles que apoiariam o movimento, mas ao mesmo tempo estava em contato direto com as bases sociais da Conjuração Baiana. Cipriano passaria boa parte da vida preso. Hoje o nome dele está numa das celas do Forte São Marcelo, em Salvador, onde Cipriano ficou detido 14 meses, até ser inocentado por falta de provas da acusação de participação na Conjuração Baiana. Mas Cipriano Barata também frequentou espaços mais nobres. A luta pela independência e o apoio à Revolução Pernambucana o tornaram ainda mais popular. Por isso não foi surpresa quando Cipriano partiu de novo para Portugal, desta vez eleito deputado brasileiro na Corte de Lisboa. Logo ele chamou a atenção pelas roupas que vestia. Ele usava assim as chamadas vestimentas patrióticas, chapéu de palha, tecido no Brasil, não é? Uma casaca de algodão feita também tecida na Bahia,
e andava com um ramo de café nas mãos, para simbolizar o Brasil, e tinha cabelos longos, porque na época a moda era homem ter cabelo curto. E pelas ideias que defendia, Cipriano queria o fim da repressão colonial e o direito à cidadania para escravos. Os projetos foram rejeitados. Cipriano voltou ao Brasil depois da independência, proclamada por Dom Pedro. Foi para Recife e de lá passou a publicar o jornal que se opunha aos rumos da Constituinte, convocada pelo imperador. Cipriano Barata se autodefinia como um radical. A defesa intransigente da liberdade lhe custou a mais longa das prisões, no Rio de Janeiro, onde ficou detido em diferentes fortes. Um destes fortes foi o Forte da Laje. Um encontro que ele teve com o imperador Dom Pedro I enquanto estava preso revela bem a personalidade de Cipriano Barata. O Pedro I tinha uma grande admiração pelo Cipriano Barata. Queria conhecê-lo, queria saber como ele era, etc. E certa vez o Pedro I foi visitar os presos, como era costume na época, e se aproximou da cela onde estava Cipriano. E quando ele se aproxima, o Cipriano Barata dá as costas para ele, fica de costas, né? O que era uma ofensa, né? Assim, suprema, era um crime de lesa majestade, dar as costas para o monarca não se podia fazer. Mas nem as prisões calavam Cipriano. O jornal era publicado mesmo nos momentos em que ele estava detido. Ele conseguia, às vezes, alguém para quem ele passava escondido, ou tinha apoio dos militares, que havia militares de oposição que apoiavam ele, né? Então era uma trama assim, de conflitos, com brechas ali na repressão, que permitia que, eventualmente, ele publicasse. Não era um jornal autorizado pelas autoridades, né? Mas que ele conseguia publicar, eventualmente. A independência sonhada por Cipriano era muito diferente daquela implantada por Dom Pedro I. Derrotado politicamente, Cipriano foi sendo esquecido pela historiografia oficial. Eu entendo como um grande revolucionário, por vários motivos, não só políticos, mas também culturais, sociais. Ele defendia a participação da mulher na vida pública na época, que era uma coisa que pouca gente defendia. Se a independência tivesse seguido os rumos que o Cipriano Barata pregava na época, o Brasil seria hoje um país muito melhor. Quando a censura caiu no Brasil, em 1821, houve um crescimento impressionante da imprensa. No ano da independência, existiam dezenas de jornais publicados no país e todos tinham lado. A imprensa é muito importante, porque ela vai criar as condições para um grande debate público. Quanto maior for o debate, mais forte vai se tornar a ideia de Brasil e esse desejo de um projeto de país. O jornal partidário só tinha assinante e era entregue em casa. A ideia de você vender um jornal na rua para qualquer um é a que mudou tudo, é a que veio em 1839. Tinha jornal conservador, liberal, radical, contra e a favor do poder absoluto do imperador Dom Pedro I. Você tem uma quantidade enorme de jornais circulando e com isso as pessoas começam a debater. Então a Constituinte, como é que nós vamos pensar a Constituinte? O que é uma Constituinte? Nós somos a favor ou contra a democracia? Dom Pedro é contra, e nós? E muitas vezes a agressividade extrapolava o ambiente dos debates. O jornalista Luiz Augusto Mey foi espancado algumas vezes por adversários. Numa delas, por amigos de Dom Pedro I. Mey era redator de um dos jornais mais populares da época, a Malagueta. Os jornais refletiam o clima acirrado dos debates na Assembleia Constituinte, que ameaçava impor limites ao poder de Dom Pedro. O imperador decide usar a repercussão provocada por um artigo do jornal Sentinela da Praia Grande, que defendia a demissão de militares e políticos portugueses como um dos argumentos para justificar o fechamento da Assembleia e baixar a sua própria Constituição. Ele cria o poder moderador, exercido pelo imperador, que se sobrepunha aos outros três poderes e, na prática, garantia o poder de decisão a Dom Pedro. O
Os anos seguintes são marcados pela extradição de lideranças como José Bonifácio e conflitos entre brasileiros e portugueses nas ruas. Foi o assassinato de um jornalista que acirrou ainda mais os ânimos em relação a Dom Pedro. Em São Paulo, Líbero Badaró era um opositor implacável do governo, no jornal que publicava, o Observador Constitucional. O Badaró era dono de um jornal, né, mas ele escrevia em outros jornais. Ele era um escritor talentoso, crítico ferrenho da monarquia, era um liberal republicano. Ele começava a ser muito bem visto pelos autônomos, pelos liberais, né, profissionais liberais, jornalistas, advogados. Líbero Badaró foi assassinado no centro de São Paulo, nesta rua que hoje leva o seu nome. Na noite de 20 de novembro de 1830, o jornalista foi cercado no caminho de casa por homens que atiraram nele. Socorrido por estudantes, morreu no dia seguinte. O ouvidor da Justiça do Império foi apontado como mandante e Dom Pedro I acusado de proteger os autores do crime. Líbero Badaró foi o primeiro jornalista assassinado no Brasil em razão do seu trabalho. Pouco antes de morrer, teria dito: morre um liberal, mas não morre a liberdade. Ele foi assassinado, nós não sabemos se foi a mando de Dom Pedro I ou não, mas caiu sobre ele a culpa. O assassinato do jornalista Líbero Badaró é apontado como um dos motivos para o enfraquecimento de Dom Pedro I. Poucos meses depois, em abril de 1831, ele abdicou da coroa em favor do filho e embarcou para Portugal. Com a partida do imperador, termina um dos períodos mais agudos do chamado jornalismo panfletário. Um bom exemplo é a opinião de Evaristo da Veiga, da Aurora Fluminense, um dos jornalistas mais influentes dos primeiros anos da independência. Eleito deputado, ele dizia que a partir daquele momento cabia ao parlamento ser o centro das discussões e dos debates. Quando estava o Dom Pedro, eles eram contra o poder autoritário do Dom Pedro, o poder arbitrário, central do Dom Pedro. Todos eles eram muito contra o Dom Pedro. Quando o Dom Pedro foi embora e eles ficaram no poder, a coisa muda. Não tem mais o Dom Pedro para brigar. Né? Então, agora nós somos responsáveis pelo que está acontecendo aqui. Nós, quem? Todos os parlamentares. E isso moderou. Então, a moderação começou aí. O Dom Pedro já pegou bem mais, o Dom Pedro II pegou bem mais moderada a coisa.